Você é formada em design e, no entanto, trabalha como catadora de lixo, catadora de recicláveis. Infelizmente, o mercado de trabalho não aceita pessoas em situação de vulnerabilidade. E dessa frustração, eu fiz amizades ali dentro que me apresentaram para o meu primeiro vício, que foi o vício da cocaína. A gente foi morar na rua e passou a trabalhar junto na reciclagem para sustento desse vício. Meu Deus, que incrível! Além da gente poder gerar uma renda desse resíduo, olha o benefício que a gente está fazendo para o meio ambiente. É muito importante, gente, separar, lavar. O catador ele faz um trabalho incrível. E o que ele recebe em troca é preconceito, é violência. Meu grande sonho é poder conseguir me organizar de forma que eu consiga oferecer uma vida boa para minhas filhas. Oi, gente, delícia a gente estar aqui mais uma vez com o nosso jeito de ser. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem um papo com uma mulher incrível, Anne Caroline Barbosa, 29 anos, formada em design gráfico, atualmente fazendo jornalismo. Sabe qual a profissão dela? Catadora de lixo, catadora de recicláveis. Pois é, a Anne tem uma história muito dura, muito difícil, cheia de perrengue, mas ela tem ressignificado a vida dela de uma maneira incrível. Você não pode perder esse papo. Eu conheci a Anne nas redes sociais. Ela, no Instagram dela, tem dado voz a outras catadoras para tentar buscar uma valorização da profissão. Elas têm tentado mostrar o tanto que elas são importantes para uma sociedade e, no entanto, são tão desvalorizadas. Gente, o papo tá incrível. Fora que ela dá altas dicas pra gente em relação a como a gente reciclar o nosso lixo em casa. Eu, se fosse você, não perdia. Antes de eu trazer a Anne Caroline, eu queria pedir para você se inscrever, curtir, comentar. Eu sempre fico muito feliz da gente ficar juntinho e misturado. Agora vem conhecer a Anne Caroline Barbosa, catadora de recicláveis. Anne Caroline, muito obrigada pela sua presença aqui no meu jeito. Nossa, obrigada, por essa oportunidade. Eu assisti os outros episódios, adorei. E é um espaço que eu agradeço, porque não só como mulher, mas como mulher e profissional da reciclagem. E é muito importante, sabe, ter essa oportunidade de ocupar esses espaços e poder falar um pouco sobre a nossa história. Eu queria começar conversando com você desde o começo. Em primeiro lugar, você é catadora de recicláveis há quanto tempo? Bom, eu sou catadora de recicláveis há 4 anos, eu trabalho junto com meu marido e a gente começou a catar recicláveis no início porque era o sustento de um vício. Eu queria contar um pouquinho da tua história, assim, com calma. Você era casada, tinha uma filha, e aí você tinha um relacionamento um pouco abusivo, assim, de muita briga e tal, e aí você fugiu com a sua filha para São Paulo, né? Exatamente. Conta um pouquinho dessa história, como foi? Você chegou em São Paulo e foi ser abrigada na casa de uma pessoa com a sua filha. Conta um pouquinho dessa história. Tudo começou lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Eu sou de lá, eu tive um casamento e desse casamento eu tive uma filha. Só que esse casamento era um casamento muito abusivo, de muita discussão, muita briga, sabe? E era uma coisa que eu não queria para minha filha. E chegou um momento que eu senti que eu precisava fugir daquela situação. E aí eu busquei formas, sabe? Busquei formas em redes sociais e acabei encontrando um grupo que era para mães que poderiam abrigar mães, e aí conheci uma pessoa. Vim para São Paulo, era uma menina que era casada também, tinha um filho de aproximadamente a idade da minha filha, que na época era 1 ano e 6 meses. Eu precisava procurar um emprego, precisava me estabelecer aqui. E aí eu fiquei na casa dessa pessoa e contei toda a minha história. Ela sabia tudo o que acontecia para me receber lá. E em um momento eu saí um dia com minha filha, sabe? Eu deixei a certidão de nascimento dela em cima de uma cômoda, levei ela para passear, até que no outro dia
essa menina, ela veio e me falou, não, tem alguém procurando você aí no portão, sabe? E eu falei, mas como? Se eu não conheço ninguém aqui? E aí eu já fui meio assustada. E aí eu, de repente, saí, meu marido estava lá com uma tia dele, uma viatura da polícia, sabe? E aí foi muito duro, muito difícil, porque ele tinha uma guarda provisória da minha filha, então eu, infelizmente, tive que deixar ele levar. Só que ela viu naquela certidão que eu tinha deixado na cômoda o nome do meu ex-marido, procurou ele na rede social, e aí, por R$ 600, entregou onde eu estava com a minha filha. E a partir daí, ele levou minha filha e ela me colocou na rua, sabe? E sem deixar nem eu pegar meu documento, sabe? Eu fui com a roupa do corpo e com R$ 12 no meu bolso. E ali eu comecei a conhecer São Paulo por um outro aspecto. Aí começou a minha saga, né? Eu vi uma viatura da GCM passando e aí eu pedi informação e me levaram num lugar para conseguir vaga, para eu conseguir dormir num albergue. Eu nem sabia o que era um albergue, nem sabia que existia esse tipo de serviço aqui. E consegui uma vaga e fui morar lá na região do Canindé. Fiquei morando lá durante 4 meses, nesse lugar. E aí, assim, descobri o primeiro preconceito, né? O preconceito com a pessoa em situação de vulnerabilidade do mercado de trabalho. Tentei deixar currículo, assim, no começo na minha área, e depois absolutamente em qualquer área que pudesse me tirar dali, sabe? Você é formada? Sou, em design gráfico. Eu comecei a me frustrar, porque, infelizmente, o mercado de trabalho não aceita pessoas em situação de vulnerabilidade. E dessa frustração, eu fiz amizades ali dentro que me apresentaram para o meu primeiro vício, que foi o vício da cocaína. E aí, eu aprendi com a mesma pessoa que me ensinou o vício a ir para a rua e pedir dinheiro para sustentar esse vício, sabe? E começou aí. Então, nesse tempo, eu conheci o meu marido, ele morava ali naquele mesmo complexo, e aí eu não sabia que o meu marido ele era viciado em crack, e existe um preconceito, assim, muito grande até do usuário de outras drogas com o usuário de crack, sabe? Porque é um tipo de droga que degrada muito a pessoa, sabe? Eu questionei ele, ele falou que realmente era verdade, e eu fiquei chocada, sabe? Porque até então meu marido tinha 19 anos, e aí eu já tinha passado por um casamento, tinha tido uma filha, tinha tido a oportunidade de viajar, de estudar, e meu marido ali nem tinha começado a vida ainda, sabe? E já jogando ela fora. Então, eu fiquei chocada com aquilo e naquele momento eu segurei a mão do meu marido porque eu já amava ele e disse que eu não ia abandonar ele, sabe? Que eu senti que eu precisava fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Por causa da convivência com ele, eu passei a usar crack também, a gente foi morar na rua. Ficamos durante 1 ano morando na rua e ele me ensinou a reciclagem. A gente foi morar na rua e passou a trabalhar junto na reciclagem para sustento desse vício. Até que eu engravidei. E aí eu fui fazer um exame. E nesse dia eu fiz o exame e peguei o exame na minha mão e virou uma chave, sabe? Eu vi aquele positivo e fiquei meio em choque. E ali, sabe, eu caí em realidade de pensar assim que enquanto eu sou adulta e estou destruindo a minha própria vida, eu tenho responsabilidade sobre isso. Agora acabou, sabe? Eu não tenho direito de destruir a vida de outra pessoa. Então, a partir daquele momento, eu saí com aquele positivo na mão, falei com meu marido, mostrei para ele. A partir dali, eu disse para ele que eu não ia usar mais nada, eu estava me libertando daquela vida e que se ele quisesse continuar comigo para a gente conseguir junto cuidar da nossa filha, que ele se livrasse também. Então, para o meu marido foi um pouco mais difícil, porque ele já vinha de um uso de muitos anos antes de mim,
Ele demorou um mês para conseguir se libertar, mas conseguiu também. Hoje a nossa filha está bem, ela está morando com a bisavó dela, a avó do meu marido, porque ela nasceu com um problema de coração muito grave, chamado tetralogia de Fallot. Qual a Ela idade passou da sua 2 anos, filhinha? vai fazer 3 anos. Anne, me diz uma coisa aqui. Você posta nas suas redes sociais o seu dia a dia como catadora de recicláveis e dá voz também a outras pessoas que trabalham com isso, né? Como que é o seu trabalho? Você é formada em design, você acabou de me falar, e, no entanto, trabalha como catadora de lixo, catadora de recicláveis, que é uma profissão, como você mesmo grita todos os dias, super desvalorizada e tão necessária. Como que é o seu trabalho? Como que é o seu dia a dia? Como que é a sua vida como catadora de recicláveis? A partir do momento que eu conheci essa profissão, eu me encantei, porque não existia na minha cidade. Eu vim do interior de uma cidade chamada Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul. E quando eu saí de lá, até então não existia catador, sabe? Não existia coleta seletiva. E muito pouco eu mesma aprendi na escola sobre a reciclagem, sabe? Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, vi aqueles catadores com aquelas carroças imensas ali na região do Brás e não entendia muito bem o que era aquilo. Até que o meu marido me ensinou essa profissão e a gente foi trabalhar junto. E aí eu falei, meu Deus, que incrível! Além da gente poder gerar uma renda desse resíduo, olha o benefício que a gente está fazendo para o meio ambiente, sabe? Para a população de tá tirando aquele material que poderia estar poluindo, poderia estar traindo doenças. E aí eu achei incrível e me apaixonei, sabe? Eu tive outras oportunidades de trabalhar na minha área e a reciclagem falou mais alto, sabe? Então, nesse dia a dia, eu percebi que havia muito o preconceito, sabe? Então, é uma das principais coisas que acontecem no dia a dia do catador que me levaram a querer falar sobre isso, porque é muito injusto. O catador, todos os dias eu falo que o catador ele faz um trabalho incrível e o que ele recebe em troca é preconceito, é violência, e eu senti que eu tinha que, pelo menos, tentar mudar aquilo de alguma forma, conscientizando as pessoas. Porque eu não pensava em mim, Anne, eu não pensava no meu marido, Lucas, mas eu pensava assim, caramba, existem catadores que trabalham nessa profissão uma vida inteira. É uma vida de violência, sabe? E qual é a sua maior luta, né? Hoje você tem essa voz, que é uma voz tão importante, e dá voz para outras pessoas. Qual é a sua luta? O que que você queria de verdade hoje para os profissionais da sua área? O reconhecimento e a valorização, sabe? Hoje, a maior luta que eu tenho é mostrar para as pessoas a importância da remuneração para o catador de material reciclável, porque até hoje a sociedade ainda acredita que nós somos escravos, sabe? Então, eu faço isso, eu mostro o meu dia de trabalho para que as pessoas entendam que o catador ele é um prestador de serviço e ele merece ser remunerado pelo seu serviço. Você gostaria de regularizar essa profissão, que não é uma profissão marginalizada, é isso? Com certeza, eu gostaria muito de ver políticas públicas, sabe? Eu gostaria muito de ver o interesse do poder público. E isso começa, para a gente fazer esse movimento, a gente começa da sociedade, um dando a mão para o outro, porque esse esforço é coletivo. E é tão importante, nós estamos falando da nossa vida, né? Do futuro, né? A reciclagem é uma coisa importantíssima. Você não está falando de uma coisa supérflua, você está falando da nossa vida. Seu maior sonho, você como mulher, né? Agora, como na profissão, você já falou o seu sonho, regularizar essa profissão e ser valorizada no que você faz, na profissão que você escolheu e que você ama. E como mulher, né? Uma vida difícil aí, né? Que você vem carregando. Hoje você está sem suas duas filhas, né? O meu grande sonho é, em algum momento, conseguir ter condições de estabilizar a minha situação e unir a minha família. Esse é o meu grande sonho. A sua filha mais velha, você já conseguiu vê-la de novo depois que o pai levou?
Não, não consegui. Depois que ele levou ela, nunca mais eu consegui contato com a minha filha. Eu nunca mais consegui falar com a minha filha diretamente, nem vê-la. Então, é uma dor muito grande. E meu grande sonho é poder conseguir me organizar de forma que eu consiga oferecer uma vida boa para minhas filhas. Você vai conseguir, porque você é uma mulher incrível, incrível. E quando a gente quer, a gente consegue. A gente não pode esmorecer, a gente não pode desistir, né? Deixa eu te pedir uma coisa. Vamos dar algumas dicas práticas, simples, para o nosso dia a dia, para que a gente possa ajudar no trabalho de vocês. Eu vou te dizer uma coisa que eu descobri outro dia, você pode até achar banal, mas eu não sabia. Eu, quando reciclava o meu lixo aqui na minha casa, no meu prédio, que a gente tem as lixeirinhas separadas, eu colocava os recicláveis, as caixas de leite ou de refrigerante, alguma coisa, sujas. E eu descobri que a gente precisa lavá-los para ajudar o serviço deles. Você tem mais alguma dica para o nosso dia a dia para ajudar na sua profissão? Que legal isso. E se eu falar para você, você não acredita que depois que eu comecei a fazer esse trabalho na rede social, eu percebi que as pessoas, às vezes eu pensava que era falta de interesse, mas eu descobri que era muito mais a falta de informação. Então eu percebi que eu estava ocupando um espaço na hora certa, no lugar certo ali, sabe? Sim. Então, a primeira coisa que eu falo, é, acho que é o mais importante, né? Que muitas pessoas ainda não fazem, que é o mais simples, separar o material reciclável. É muito importante, gente, separar, lavar, deixar ele secar, comprar sacos azuis, que são sacos de colocar material reciclável, para quem coloca o material reciclável na rua. Então, são pequenas coisinhas que nem o descarte de vidro, por exemplo. Sempre que for fazer o descarte de vidro, eu acho importante dizer, porque eu mesma já me machuquei muitas vezes com vidro descartado errado, eu, meu marido. Então, façam assim: cortem uma garrafa PET no meio, coloquem um resíduo de vidro, montem a garrafa de novo, selem e pronto. Por quê? Porque o catador consegue ver o que tem dentro e aquilo é mais seguro. Às vezes a gente tem uma boa intenção de colocar o resíduo de vidro embrulhado e colocar escrito, mas muito catador não sabe ler. Então é mais fácil que a gente coloque o resíduo de maneira que o catador veja, para ele não se machucar, para que seja mais seguro. Tá vendo, gente? O que nos custa fazer isso? E é tão importante para eles, né? É aquela coisa da empatia, da gente se colocar no lugar do outro. Ele lá precisa que a gente faça isso. O que custa para você? Para mim não custa nada. Com certeza. E se a gente parar para pensar, se a gente descartar, igual você falou, um resíduo sujo, além da gente não conseguir vender esse resíduo porque ele se torna impróprio para reciclagem, é uma questão da gente pensar em saúde, sabe? Se você está limpando aquele resíduo, você está deixando de atrair vetores causadores de doença, que podem atrair doenças não só para você e para sua família, mas para os catadores que fazem o manejo desse resíduo. Então, a gente descartar o resíduo separado e limpo é muito importante. Anne, muito Pois é. obrigada. Que Deus te abençoe. Mais alguma coisa que você queira falar? Eu te interrompi, desculpa. E eu agradeço muito a oportunidade. Queria só falar que eu tenho uma iniciativa que chama Perfumeador, que eu criei no Dia das Mães, porque o Dia das Mães era um dia que era muito difícil para mim, né, por conta de eu não estar com minhas filhas. E essa iniciativa é para mulheres que têm, sabe, aquela maquiagem que está lá parada. Quantas vezes a gente vai lá e compra maquiagem e acaba nem usando? Eu tenho uma iniciativa que recolhe essa maquiagem que as mulheres não usam mais. E aí, não só maquiagem, cosméticos também, produtos de higiene. E eu faço a distribuição para mulheres em situação de vulnerabilidade. Porque um dia fui eu lá e eu sei a falta que um sabonete me fez, eu sei a falta que um perfume me fez, eu sei a falta que todas essas coisas fizeram para mim enquanto mulher,
sabe? Enquanto mulher na rua. Gente, o endereço vai estar na descrição do vídeo. Então, se você quiser participar, mandar as maquiagens que você não usa mais, até se quiser fazer também uma sacola e presentear ela para ajudar, o endereço para receber as doações vão estar na descrição do vídeo. Combinado? Anne, projeto lindo, parabéns. Obrigada, linda, que Deus te abençoe. Gente, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, se inscrevam no meu canal. E é isso, obrigada, querida. Obrigada a você. Você é uma mulher incrível e é muito importante esse espaço que você dá fortalecendo outras mulheres que têm histórias para contar. Muito obrigada. É só esse meu propósito, é dar voz para essas mulheres incríveis. E você é uma delas. Ó, gente, estamos junto e misturado. Obrigada, Anne. Beijo, amor. Obrigada, Tchau. amiga.